Olá, meu nome é Flávia Ferraz, sou aluna do 4º período de Economia da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e o objetivo desse vídeo é apresentar a pesquisa que tem sido realizada sobre a orientação do professor Daniel Duval Consentino, tendo como bolsistas eu, Flávia Josiane Ferraz de Oliveira, e inicialmente a Ingrid Freitas Marques, e também como voluntária a Rafaela Mendes Reis. O tema da nossa pesquisa é a Escola de Minas de Ouro Preto e a decadência econômica de Minas Gerais entre o final do século XIX e início do século XX. O objetivo dessa pesquisa é entender qual é o papel da Escola de Minas na formação de um corpo técnico que seja capaz de contribuir para a reversão da decadência econômica de Minas a partir do estudo do ensino da disciplina de Economia Política ministrada por Bernardino Augusto Lima na Escola de Minas entre 1885 e 1920, bem como a participação política e ideias econômicas de ex-alunos da escola nos poderes executivo e legislativo mineiro no período. Para isso, apresenta-se como objetivos específicos mapear quais ex-alunos da Escola de Minas ocuparam cargos e postos de destaques na política mineira, além de entender as ideias econômicas dos professores e ex-alunos durante o cenário pesquisado. A metodologia utilizada nesse projeto tem sido a pesquisa documental, que é basicamente a análise da coleção de livros da Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas e o levantamento e inventário de documentos oficiais e atas de reuniões das diretorias e congregação da Escola de Minas de Ouro Preto, e também bibliográfica, considerando livros, teses, dissertações e artigos publicados. Os resultados dessa pesquisa. A pesquisa ainda está em andamento e o resultado previsto, esperado, é a elaboração e publicação de artigo em periódicos, bem como a apresentação do mesmo em congressos da área de economia que contemplem os temas sobre economia, Primeira República, história do pensamento econômico, economia e sociedade, dentre outros. Falando ainda um pouco sobre o objeto de estudo, a Escola de Minas de Ouro Preto, da sua criação ao papel frente à formação de um corpo técnico para encontrar soluções para a superação da crise, a gente pode dizer que a Escola de Minas ela foi inaugurada em 12 de outubro de 1876, com o objetivo de preparar engenheiros para a exploração de minas, das minas, e para o estabelecimento metalúrgico, e para estabelecimento metalúrgicos. A criação da escola é atribuída a uma iniciativa pessoal de Dom Pedro II, que era um admirador das ciências e das artes, que visava a formação de uma cultura brasileira de caráter civilizado, patrocinando diversos projetos e instituições nessas áreas, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Durante uma temporada de Dom Pedro II na Europa, entre 1871 e 72, ele entra em contato com Auguste Daubré, seu colega na Academia de Ciências de Paris e diretor da Escola de Minas Francesa. Ele solicita orientações sobre maneiras de conhecer e explorar as riquezas minerais brasileiras, e o cientista sugeriu a elaboração da Carta Geológica e do ensino da geologia no país, sendo convidado pelo imperador para visitar o Brasil. Não podendo atender esse convite, ele indica Claude-Henri Gorsex, que assina um contrato em Paris, em 28 de março de 74, para organizar o ensino de mineralogia e geologia no Brasil. Gorsex, então, monta um laboratório especializado nessa disciplina, e no final de 74 ele viaja para a província de Minas para escolher a melhor localização para a fundação da escola, tendo escolhido então Ouro Preto para sua instalação. Então, desde a sua fundação com Gorsex em 1876, a escola teve como objetivo formar um corpo técnico que seja capaz de, a partir das riquezas naturais do Estado, encontrar soluções para a superação da sua crise e atraso relativo no início do século XX. Então a gente pretende destacar, na verdade, o importante papel que a escola ela vai ter durante o seu apogeu como formadora de figuras políticas influentes e como instituição voltada para contribuir na tentativa de reversão de perda de importância política e decadência econômica do Estado. Falando ainda também sobre Minas Gerais na Primeira República, a gente pode destacar que Minas, durante todo o século XIX, é a maior economia escravista do Brasil. Contudo, na transição para o século XX, ela perde a importância econômica. Então, a decadência da economia mineira durante a Primeira República é destacada pela historiografia, embora as interpretações sobre as suas origens e determinações ainda permaneçam em aberto. Então, a gente pode dizer que as 3 primeiras décadas do século XX poderiam ser chamadas de Idade do Ouro da política mineira. Todavia, apesar desse grande sucesso no setor político com relação ao desenvolvimento econômico, Minas ela deixa a desejar, e isso tem se tornado objeto de estudo desde a década de 50.
E sobre a recuperação econômica, a gente pode dizer ainda que, com relação à escola, as ideias econômicas exploravam a questão rural, ou seja, tinham como objetivo propor o ensino técnico para o setor agrícola como um elemento para a superação da crise nacional em Minas Gerais, explorando também a questão de formação técnica no campo mineral como um elemento importante. Então a gente nota, de forma clara, uma grande preocupação com a decadência de Minas, que é uma questão amplamente discutida pela historiografia sobre Minas na Primeira República. E ainda falando um pouco sobre a Escola de Minas e essa recuperação econômica, o José Murilo de Carvalho destaca que ela tem um papel de pensar alternativas para a região em virtude de sua decadência econômica, lançando as bases de uma nova modernidade e da busca do progresso pela industrialização. O autor nos mostra que diversos ex-alunos da escola, que se tornaram figuras políticas influentes, assim como o espírito técnico do ensino proposto com a intenção de voltar o conhecimento para as necessidades do desenvolvimento econômico, pode ser considerado como precursor da mentalidade desenvolvimentista do país. Para além disso, a gente pode destacar como a importância da pesquisa, que é um projeto que pretende contribuir para a compreensão da decadência mineira durante a Primeira República, tendo como perspectiva a análise do ensino de economia a partir da Escola de Minas de Ouro Preto, que teve papel importante, como já dito, na formação de figuras políticas influentes do Estado, bem como a possibilidade de contribuir para a reflexão do campo da história econômica. Para finalizar, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação por todo o apoio durante a pesquisa e também ao apoio financeiro para o desenvolvimento desse trabalho oferecido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, a FAPEMIG. Muito obrigada.